Vamos falar de um assunto interessante também, até porque pouca gente... Tem gente que ainda, eu acho que aqui em Brusque ainda não foi no Zoo Botânico, né? Eu conheço gente que ainda não foi. E o Zoo Botânico foi criado na década de 80, né? Final dos anos 80 e início dos anos 90. Hã? 92. Obrigado. A Priscila Dauer está com a gente e a Mariana Martins também estão conosco aqui para falar justamente do Zoo Botânico em Brusque. 1992, é isso? O que mudou de lá para cá? Você está há quanto tempo ali no Zoo Botânico? Eu tô 1 ano lá. 1 ano? Então não dá para dizer o que mudou, você não participou no passado, né? Eu, quando era criança, eu ia bastante, né? E a gente a gente usava teleférico, então o parque acabou desenvolvendo bastante, né? E chamou bastante turista na época do teleférico, né? Que é uma grande pena, né? Pois é, tiraram aquilo. Também é o seguinte, o teleférico que nós tínhamos ali, ele não era aquele teleférico que o pessoal se sentia à vontade. Eu, por exemplo, eu cheguei a andar, mas eu confesso para vocês que hoje eu não andaria mais. Também não. Eu, na época de 92, eu era mais jovem, coisa e tal. Hoje eu não andaria. Eu acho que por isso que meio que tirou não teve muito interesse, que o teleférico hoje, quando você vai, vou dar um exemplo, não precisa ir muito longe, vamos aqui em Balneário Camboriú, ali aquele que é o das praias, né? Unipraias ali, né? Aquilo ali é uma segurança tranquilo, acho que você fica muito mais à vontade, né? Porque ali quando era o teleférico era tudo muito aberto, né? E era até um risco da pessoa até cair Não, passar mal lá sozinho, imagina. O cara desmaiar lá em cima naquela cadeirinha, tu lembra? Eu tinha medo da minha vez do teleférico parado, bem no meio. E agora? O que eu faço? Não, e outra coisa, ele passava por porque onde tinha as rodinhas, né? A gente chama de rolamento. E o rolamento, realmente, quando você passava, era uma lombadinha, né? É incrível isso, cara. Então, assim, faltou um pouco de, sei lá, uma adaptação. Porque eu acho que as pessoas porque não deu certo. Claro que não deu certo, porque eu acho que o produto em si que estava sendo oferecido não era tão seguro. Pra gurizada tudo certo, gurizada qualquer coisa vai. Agora pra gente, eu fico pensando, lá, não iria, né? Então, já começa por aí. Mas assim, o que a gente percebe também é a quantidade de animais, né? Teve uma redução bastante grande, né, Priscila? É que o nosso objetivo não é... O objetivo do zoológico, ele não é pegar um animal e botar dentro de um recinto, né? O nosso objetivo em todos os zoológicos do Brasil é, quando recebe esses animais, a gente readaptar e devolver para o seu habitat natural. E os que ficam é que realmente não pode mais voltar. Né, pra natureza. O zoo tem muitos animais que chegam de resgate, que o bombeiro, a Fundema leva lá, que são animais que foram atropelados, que bateram na rede elétrica. Então a gente faz esse trabalho de receber esses animais, ver as condições, tratar, cuidar, e quando eles têm condições, eles são reintroduzidos. Não é uma ideia ter um zoológico cheio de bicho assim. Ali é um espaço muito legal de preservação da mata também. A gente tem um espaço de mata atlântica com muitas espécies nativas. Eu acho interessante ver que hoje o zoológico não tem mais não é tão importante o papel de visitação, né? De você ir lá ver o bicho. A gente trabalha muito com educação ambiental. A gente veio aqui também falar do Dia do Meio Ambiente, né? Que a gente vai fazer um evento bem legal lá no zoo para falar do meio ambiente. A gente fez uma programação bem interessante, a Priscila está mais à parte. Deixa eu só perguntar, qual é a função de vocês lá? Eu sou bióloga. E eu sou da educação ambiental. Da educação ambiental. Então vai ter um evento... Dia 5 de junho, bem no dia do meio ambiente mesmo. Aí o que vai ter lá? Então, a gente fez a gente quer fazer um dia especial, né? Porque a gente convidou alguns CIs, né, da cidade de Brusque, que é o Wilda, o Raio do Sol, o FIP e o Paquetá. Eles abraçaram a causa, então eles vão estar lá, vai ter em torno de 200 crianças. Então a gente fez tipo oficinas, então são barracas, mas que cada barraca é uma oficina, né? Então o que a gente vai trabalhar nessa oficina? A gente vai dizer para as crianças a importância desses animais para o meio ambiente, né? Porque não é simplesmente... Porque, assim, muitos animais estão em extinção porque as pessoas acabam o tráfico do animal, acabam tirando do habitat e acaba tirando toda a biodiversidade, né? Então, a gente vai explicar a importância
desses animais para o meio ambiente. Então, por exemplo, assim, a barraca 1, aves e mamíferos são os animais que vivem no céu e na terra. Daí essa barraca vai ter exposição de animais, de penas, e vão trabalhar essa importância. A barraca 2 são as serpentes, que vai desmistificar a espécie do répteis, né? Porque às vezes as pessoas vê cobra e simplesmente mata a cobra, né? Mas matando acaba prejudicando o meio ambiente, né? Daí tem a barraca água, ar e elementos de vida, que é a barraca da Mari. Não sei se ela quer comentar. Que a ideia é falar da importância da água e da água como o meio ambiente também, né? Quais são os animais que vivem na água, quais são as espécies de peixe que a gente tem aqui na região, no rio, e também o ciclo da água, né? Essa água que está no rio, ela acaba parando na nossa torneira, né? A água que a gente vai beber um dia. Então, mostrar para as crianças no microscópio uma água poluída, uma água limpa, mostrar os bichinhos bioindicadores pequenininhos que vivem ali no sedimento, no fundo do rio, e que são muito importantes para o ciclo de nutrientes da água. E a ideia é essa, ir tratando vários assuntos assim paralelamente. A gente vai estar com vários standzinhos, as barraquinhas que a gente chama, para estar recebendo os grupinhos de criança para estar conversando. Matheus. A ideia seria então levar essa conscientização para as crianças, para elas levar para casa, mostrar para os pais todo esse cuidado que realmente tem que ter com a natureza, porque as pessoas falam só desmatamento, mas não é só desmatamento, né? Também tem essa questão dos animaizinhos também, né? Até inclusive a Samai vai estar junto e a Fundema também vai estar junto, né? Que eles vão também montar um standzinho, uma barraquinha lá. E porque a educação infantil, né? A gente vai pegar crianças do pré-2, que é de torno de 5 a 6 anos de idade, porque eles são uma esponjinha, né? Então aquilo que o professor fala é aquilo que o professor falou, né? E quando uma coisa eles aprendem na escola, tem que cuidar dos animais, assim, e outra é vivenciar na prática, onde que nós vamos botar isso. E automaticamente, quando essas crianças vão ter essas informações, eles vão cobrar dos pais. Não certeza. Faz isso, não faz aquilo. Vai ser o comentário deles da semana. Né? Vai ser o comentário dele quando chegar em casa. Agora, eu sei que a gente fala aí de questão que tem alguns animais em extinção, mas eu sempre digo o seguinte: você quer ver um exemplo? Antigamente, até eu falei esse dia aqui no rádio, antigamente a gente via mais aqueles sapinhos, sabe? O sapinho que tinha bastante, aquele sapo normal, coisa e tal, que o pessoal jogava até sal, né? Pra ele sumir e coisa e tal. Hoje é difícil encontrar. Eu vejo muito essa falta é um exemplo só, como também o grilo, a famosa lagartixa. A gente não vê muito mais esses bichos nas paredes e assim por diante. Eu vejo isso porque, na verdade, o que eu acredito que esteja acontecendo é o crescimento, o desenvolvimento, é muita construção. Não tem mais espaço, você não vê muito mato. É isso que pode estar acontecendo também, essa falta de espaço para os animais. Porque onde é que eles ficam? Por exemplo, antes tinha um loteamento, antes naquele loteamento que tinha em determinado lugar, era cheio de mata. Agora é tudo concreto, com casas, prédios, e aí? Para onde eles vão? Algumas espécies vão realmente deixar de aparecer e vão deixar de existir por falta de ter esse espaço, assim. Algumas espécies se adaptam e acabam aparecendo mais na cidade, que nem esses tempos atrás teve várias aparição de tamanduás que foram encontrados atropelados na rua. E é justamente a cidade que está entrando, né, em direção à mata e tomando o lugar desses animais. Aí eles acabam aparecendo na cidade. Teria solução? Que tipo de solução se faria para uma situação dessa? Eu estou dando só um exemplo, porque realmente a gente que eu já passei a minha infância aqui quando eu era pequeno, eu via muito sapinho, lagartixa, essas coisas, e hoje em dia sumiu. A questão dos sapos, das lagartixas, é que a gente usa muito produtos químicos na água hoje. Então, assim, por exemplo, o sapo se reproduz em qualquer poça na beira da estrada, ele pode se reproduzir. Mas se você tiver com veneno, aquele veneno para o inseto, para dengue, e tiver contaminado, ele já não consegue se reproduzir ali. Entendi. A mesma coisa as lagartixas. As lagartixas, elas se alimentam dos insetos que vêm na lâmpada, na parede. E assim, a gente está nessa luta contra a dengue, né? E aplicando vários venenos e inseticidas para o mosquito não se proliferar. E aí o bicho que se alimenta do mosquito também não vai ter o que comer. Então, quando você diminui a quantidade de mosquito na cidade, você vai diminuir também a quantidade desses insetos que se alimentam deles. Pois é, porque a lagartixa é uma, né? Que se alimenta justamente do mosquito, né? Sim. E se não tiver ela, para ter o equilíbrio,
Não tem... Pois isso que é legal a gente ver assim, né? O dia do meio ambiente, a gente se vê como um ser separado do meio ambiente, mas todas as nossas ações, elas afetam esses organismos. A gente está estritamente ligado com todos os animais, com a terra e com a água e com tudo. Então aquele cidadão que muitas vezes passa um veneno para matar o mato que está na frente de casa, esquece que esse mesmo veneno traz um prejuízo para outros bichinhos. Esse mesmo veneno vai ser lixiviado na água e vai parar na rede fluvial e vai para o rio. E em algum nível ele vai estar poluindo e matando os seres organismos em outros lugares também. Isso tudo num dia como esse que vocês vão estar fazendo, preparando, as crianças vão estar entendendo um pouco a importância do cuidado, de como funciona. Isso vai ter. É a ideia delas entenderem que elas fazem parte do meio ambiente, né? Que todas as ações dela impactam também na vida dos outros bichinhos, assim. Só que dentro do entendimento de uma criança, né? Sim. É bem simplificado, assim. É trabalhar de uma forma mais lúdica. Não assim. deixar elas traumatizar. Nossa, eu tô acabando com os animaizinhos. Não é esse o objetivo, né? Muito pelo contrário. Né? A minha mãe brincava quando a gente tomava banho muito demorado que a gente ia acabar com a água do mundo. E eu tinha uma sobrinha que acreditava que ia acabar com a água do mundo, que a culpa ia ser dela. É o jeito para a pessoa ir mais rápido, né? Tem que cuidar. Não, tranquilo. Então vai ser que dia lá o evento? Vai ser dia 5 de junho, né? Numa quinta-feira, se não me engano, né? Até a gente convida toda a população, quem quiser ir lá prestigiar também esse evento. Vai ser, o uso tá com as portas abertas, né? Começa que horas? Começa 8 horas da noite, da manhã. 8 da manhã, dia 5, uma quinta-feira, 5 de junho, Isso. Ali no Zoo Botânico mesmo. No Zoo Botânico mesmo. Então tá. Alunos são quantos que vão ir, mais ou menos? Vai ser 101 no período da manhã e 92 no período da tarde. Vai dar em torno quase... Eles vão ter alguma coisa para comer, não? Eles vão levar um lanche da escola. Cada um leva Vai fazer já um piquenique lá. Então tá bom, dá certo então. Mas tá bom, mais alguma coisa, Matheus? Eu acho que são os animais, como é que estão no Zoo Botânico hoje em dia? A gente vê que de vez em quando aparecem uns animaizinhos novos diferentes. Como é que tá essa questão de animais chegando no Zoo Botânico aqui em Brusque? Então, hoje a gente tem em torno quase de 80 espécies de animais, né? Então, chegou agora um recente, é o mutum. O mutum. Que é isso? Ele é uma ave, mais ou menos do tamanho de um pavão. Ele tem um bico bem amarelado, ele chama mutum de penacho porque ele tem um penacho. É bem bonito, diferente, não é uma ave que você vê em qualquer lugar. A gente também tem uma jacutinga, que é uma ave que está em perigo de extinção. Que mais de animal que a gente recebeu? A gente tem um mico que a gente recebeu e tem um albino, né? Que é o veado albino. Tem um veado albino. Tem várias espécies interessantes para as crianças verem lá. Eles se interessam muito pelas serpentes, né? A gente tem várias serpentes grandes, aquelas piton albina de 3 metros, tem uma de quase 5 metros. As crianças ficam enlouquecidas. Criança essa parte aí que é legal, né? Para depois a interação e justamente isso, elas espalham mais fácil e chega mais rápido na casa das pessoas. Porque normalmente pai e mãe dão atenção, né? Quando os filhos chegam da aula para saber o que aconteceu, né? Sim. E isso que é interessante, é um link, a gente chama de link, uma forma de ligar direto o ser humano com a natureza, usando justamente os filhos, né? Pra gente poder entender a importância que é. E tanto que eles são os futuros cidadãos, né? Justamente. Então a gente já vai conscientizando ele quando é pequeno, já para ter consciência quando for adulto, né? Legal. Então tá, dia 5 do mês de junho vai ter esse trabalho. Semana que vem já, né? Semana que vem, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. É a primeira vez que é feito esse trabalho? Sim, com oficina, sim. Com oficina é a primeira vez? Primeira vez. O ano passado foi feito palestra junto com a Fundema, mas não foi feito algo particular do Zoo. E esse ano a gente fez algo particular nosso mesmo, do Zoo. Que como a gente está no meio da natureza, num habitat lá, então a gente quer fazer algo nosso mesmo, né, do Zoo. Tanto que a Samaya, para sua causa, a Fundema também, que está lá. O pessoal do Samaya vai estar... Isso, eles vão levar uma maquete, né? E a maquete do rio ao copo. E vai ser como o caminho da água tratada. Então, esse é uma maquete, né? E eles vão levar, daí eles vão botar água e a própria maquete vai fazer como se fosse o tratamento, simbolizar o próprio
deles lá. Principalmente assim, ó, porque eu já vi esse trabalho, eu já fui visitar lá o Samay, né? A mostra quando eles fazem, quando o rio, como eles pegam a água do rio e como sai na torneira. Sim, é incrível essa transformação, né? E assim, ó, não precisava passar por toda essa etapa se a gente cuidasse um pouco da natureza, não é verdade? Se a gente tivesse um cuidado maior, a quantidade de produtos que seria para tentar amenizar a impureza seria também menor, né? A quantidade de produtos que iria, né? O custo também seria menor, né? Tudo é uma consequência, né? É isso, meninas. É isso aí. Obrigado pela presença de vocês aqui. Conversamos com a Priscila Dauer. A Priscila, que é educadora ambiental. E a Mariana Martins, que é bióloga. Obrigado pela presença aqui. Então, tá bom. Mais uma vez. E